15 Primeira semente, 2920. Caer Suvio, Cirodil. Do seu ponto de vista no alto das colinas, o imperador Reman III ainda podia ver as torres da cidade imperial, mas sabia que estava longe do lar e do lar. Lord Glavius tinha uma vila luxuosa, mas não chegava nem perto de ser grande o suficiente para abrigar todo o exército dentro de suas muralhas. Tendas alinhavam-se nas encostas e os soldados reuniam-se para desfrutar das famosas fontes termais de sua senhoria. Não é de admirar, o frio do inverno ainda pairava no ar. Príncipe Juilek, seu filho, não está se sentindo bem. Quando o potentado Versidui-Shai falou, o imperador pulou. Como aquele Akavir conseguia deslizar pela grama sem fazer barulho era um mistério para ele. Envenenado, aposto, resmungou Reman. Faça com que ele consiga um curandeiro. Eu disse a ele para contratar um provador como eu, mas o garoto é teimoso. Há espiões ao nosso redor, eu sei disso. Acredito que você esteja certo, Sua Majestade Imperial, disse Versidui-Shai. Estes são tempos traiçoeiros e devemos tomar precauções para garantir que Morrovim não vença esta guerra, seja no campo ou por meios mais insidiosos. É por isso que eu sugeriria que você não liderasse a vanguarda na batalha. Sei que você gostaria de fazer isso, como fizeram seus ilustres ancestrais Reman I, Brazolusdor e Reman II, mas temo que seria imprudente. Espero que você não se importe que eu fale francamente assim. Não, assentiu Reman. Acho que você está certo. Quem lideraria a vanguarda então? Eu diria Príncipe Juilek, se ele estivesse se sentindo melhor, respondeu Akavir. Se isso falhar, Sotorig de Farhun, com a rainha Nagia de Riverold no flanco esquerdo, e o chefe guerreiro Lact de Liu-Motriu Mototliu no flanco direito, um Khaji no flanco esquerdo e um Argoniano na direita, franziu a testa o imperador. Eu nunca confio no povo fera. O potentado não se ofendeu. Ele sabia que povo fera se referia aos nativos de Tamriel, não aos Tsaeci de Akavir como ele. Concordo plenamente, Vossa Majestade Imperial, mas o senhor deve concordar que eles odeiam os Domer. O Lact tem um rancor especial depois de todas as incursões de escravos em suas terras pelo Duque de Forte da Lamentação. O imperador admitiu que assim era e o potentado retirou-se. Foi surpreendente, pensou Reman, mas pela primeira vez o potentado parecia confiável. Ele era um bom homem para se ter ao lado. 18 Primeira semente, 2920. ALD Erfold, Morrovim. A que distância fica o exército imperial? Perguntou Vivek. 2 dias de marcha, respondeu seu tenente. Se marcharmos à noite toda esta noite, poderemos alcançar terrenos mais elevados em Priaia amanhã de manhã. Nossa inteligência nos diz que o imperador comandará a retaguarda, Sotorig de Farhun estará na vanguarda, Nagia de Riverold no flanco esquerdo e o Lact de Liu-Motriu Mototliu no flanco direito. O Lact, sussurrou Vivek, uma ideia se formando. Essa informação é confiável? Quem trouxe isso para nós? Um espião bretão do exército imperial, disse o tenente e apontou para um jovem de cabelos ruivos que se adiantou e fez uma reverência para Vivek. Qual é o seu nome e por que um bretão está trabalhando para nós contra os Cirodils? Perguntou Vivek, sorrindo. Meu nome é Cassir Fitley de Dvinen, disse o homem. E estou trabalhando para você porque nem todo mundo pode dizer que espionou para um deus. E eu entendi que seria, bem, lucrativo. Vivek riu. Será, se a sua informação for precisa. 19 Primeira semente, 2920. Bodrum, Morrovim. A tranquila aldeia de Bodrum dava para o rio sinuoso, o Priai. Era um local idílico, levemente arborizado, onde a água fazia uma curva em torno de um penhasco íngreme a leste, com um lindo prado de flores silvestres a oeste. A estranha flora de Morrovim encontrou a estranha flora de Cirodil na fronteira e se misturou gloriosamente. Haverá tempo para dormir quando você terminar. Os soldados ouviram isso durante toda a manhã. Não bastava terem marchado a noite toda. Agora estavam derrubando árvores na falésia e represando o rio para que suas águas transbordassem. A maioria deles chegou ao ponto em que estavam cansados demais para reclamar do cansaço. Deixe-me ter certeza de que entendi, meu senhor, disse o tenente de Vivek. Nós aceitamos o blefe para que possamos atirar flechas e feitiços sobre eles de cima. É por isso que precisamos de todas as árvores arrancadas. Represar o rio inunda a planície abaixo, de modo que eles caminharão pela lama, o que deverá dificultar seu movimento.
Isso é exatamente metade, disse Vivek com aprovação. Ele agarrou um soldado próximo que estava puxando as árvores. Espere, preciso que você quebre os galhos mais retos e fortes das árvores e os transforme em lanças. Se você recrutar cerca de 100 pessoas, não levará mais do que algumas horas para fazer tudo o que precisamos. O soldado, cansado, fez o que lhe foi ordenado. Os homens e mulheres começaram a trabalhar, confeccionando lanças nas árvores. Se você não se importa que eu pergunte, disse o tenente. Os soldados não precisam de mais armas. Eles estão cansados demais para segurar os que têm. Essas lanças não são para serem seguradas, disse Vivek e sussurrou. Se os cansarmos hoje, eles terão uma boa noite de sono esta noite antes de começar a trabalhar supervisionando o seu trabalho. Era essencial que fossem nítidos, claro, mas igualmente importante que fossem bem equilibrados e afilados proporcionalmente. A ponta perfeita para a estabilidade era uma pirâmide, não a ponta cônica de algumas lanças e arpões. Ele fez com que os homens arremessassem as lanças que haviam concluído para testar sua força, afiação e equilíbrio, forçando-os a começar uma nova caso quebrassem. Gradualmente, por pura exaustão por terem feito tudo errado, os homens aprenderam a criar lanças de madeira perfeitas. Depois que terminaram, ele lhes mostrou como deveriam ser organizados e onde. Naquela noite, não houve bebedeiras antes da batalha e nenhum neófito nervoso ficou acordado preocupado com a batalha que estava por vir. Assim que o sol se pôs sob as colinas arborizadas, o acampamento descansou, exceto pelas sentinelas. 21ª semente, 2920. Bodrum, Morrovim. Miramor estava exausto. Nos últimos 6 dias, ele jogou e se prostituiu a noite toda e depois marchou o dia todo. Ele estava ansioso pela batalha, mas ainda mais do que isso, estava ansioso por descansar um pouco depois. Ele estava sob o comando do imperador no flanco traseiro, o que era bom porque parecia improvável que fosse morto. Por outro lado, significava viajar sobre a lama e desperdiçar o exército à frente deixado em seu rastro. Ao iniciarem a caminhada pelo campo de flores silvestres, Miramor e todos os soldados ao seu redor afundaram até os tornozelos na lama fria. Foi um esforço até mesmo continuar andando. Muito à frente, ele podia ver a vanguarda do exército liderado por Lord Sotorig emergindo da campina na base de um penhasco. Foi quando tudo aconteceu. Um exército de Dómer apareceu acima do penhasco como Daedra em ascensão, lançando fogo e torrentes de flechas sobre a vanguarda. Simultaneamente, uma companhia de homens portando a bandeira do Duque de Mornhold galopou ao redor da costa, desaparecendo ao longo da margem rasa do rio, onde ele mergulhava em um vale arborizado a leste. O chefe guerreiro Lact próximo, no flanco direito, soltou um grito de vingança ao ver o que viu e iniciou a perseguição. A rainha Nagia enviou seu flanco em direção ao aterro a oeste para interceptar o exército no penhasco. O imperador não conseguia pensar em nada para fazer. Suas tropas estavam muito atoladas para avançar rapidamente e se juntar à batalha. Ele ordenou que eles ficassem voltados para o leste em direção à floresta, caso a companhia de Mornhold estivesse tentando circular pela floresta. Eles nunca saíram, mas muitos homens, voltados para o oeste, perderam totalmente a batalha. Miramor manteve os olhos no penhasco. Um Dómer alto que ele supo ser Vivek deu um sinal, e os magos de batalha lançaram seus feitiços em algo a oeste. Pelo que aconteceu, Miramor deduziu que era uma barragem. Uma grande torrente de água se derramou, levando o flanco esquerdo de Nagia para os restos da vanguarda e os dois juntos rio abaixo, a leste. O imperador fez uma pausa, como se esperasse o retorno de seu exército derrotado, e então convocou uma retirada. Miramor escondeu-se nos juncos até eles passarem e depois caminhou o mais silenciosamente que pôde até o penhasco. O exército de Morrovim também estava se retirando de volta ao acampamento. Ele podia ouvi-los comemorando acima dele enquanto caminhava ao longo da costa. Ao leste, ele viu o exército imperial. Eles haviam sido arrastados para uma rede de lanças amarradas através do rio, o flanco esquerdo de Nagia na vanguarda de Sotorig no flanco direito de Ulact, corpos de centenas de soldados amarrados como contas. Miramor pegou todos os objetos de valor que pôde carregar dos cadáveres e desceu o rio correndo. Ele teve que percorrer muitos quilômetros antes que a água ficasse limpa novamente, sem poluição de sangue. 29 Primeira semente, 2920. Egate, Amerfel. Você recebeu uma carta da cidade imperial, disse a chefe sacerdotisa, entregando o pergaminho à corda.
Todas as jovens sacerdotisas sorriram e fizeram caretas de espanto, mas a verdade é que a irmã de Corda, Rija, escrevia com muita frequência, pelo menos uma vez por mês. Corda levou a carta ao jardim para lê-la, seu lugar favorito, um oásis no mundo monocromático cor de areia do conservatório. A carta em si não era nada incomum, cheia de fofocas da corte, as últimas modas que tendiam a veludos escuros, e relatos da paranoia cada vez maior do imperador. Você tem muita sorte de estar longe de tudo isso, escreveu Rija. O imperador está convencido de que seu último fiasco no campo de batalha é resultado de espiões no palácio. Ele até começou a me questionar. Rúptiga guarde-o para que você nunca tenha uma vida tão interessante quanto a minha. Corda ouviu os sons do deserto e rezou para Rúptiga exatamente o desejo oposto. O ano continua nas mãos da chuva.